E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia em que eu tô bem lascado. Acordei cedo aqui com ansiedade. Depois eu quero assistir vídeos na internet infinitamente até aprender a fazer tudo relacionado à parte elétrica de uma casa para não depender mais de eletricista. Depois eu vou assistir outros vídeos para não depender de pedreiro também. Tô me adaptando aqui à casa nova, tô terminando de me estabelecer. Eu tô sendo um amigo de bosta, tô sendo um irmão de bosta. Espero que as coisas melhorem. Mas eu quero responder um comentário que foi feito aqui. E o Eugênio é um cara que sempre está presente no canal e que eu leio todos os comentários dele com muito carinho. Eu presto muita atenção no que ele fala, assim como todos os comentários que eu leio, mas alguns de vocês que estão sempre aqui acabam se tornando pessoas próximas, embora eu não consiga dar rosto necessariamente às pessoas. Lentamente eu estou conhecendo vocês cada vez melhor. E o Eugênio, ele faz comentários muito bons e eu raramente respondo ele, assim como eu raramente respondo vocês no geral, e muitos deixam de comentar por isso, por falta de feedback. O que é uma coisa que eu lamento, mas eu não me forço a responder de forma que não é da minha natureza. Assim como eu não sei reagir a elogios e eu deixo os elogios de vocês no vácuo, muitos comentários que vocês fazem eu não dou continuidade porque eu vejo o meu canal mais como uma válvula de escape para dizer as coisas que eu preciso dizer do que como um trabalho que eu preciso dar constante feedback e fazer constante investimento para que ele cresça. Não sei se vocês entendem. Quem me acompanha há bastante tempo já sabe. Mas o Eugênio, ele fez uma pergunta aqui e eu faço muita questão de responder. E que legal que ele fez essa pergunta, porque determinados termos na nossa vida, por exemplo, pay to win, né, as pessoas brigam se o BDO é pay to win ou se não é, e elas brigam avidamente e elas desrespeitam a opinião do outro, quando na verdade o que elas acham, a definição de pay to win para elas é diferente. Então fica uma brigando que é e outra brigando que não é. E uma acha que pay to win é uma coisa e o outro acha que pay to win é outra, e quando você vê, eles concordam naquilo que eles pensam, mas discordam no debate porque eles dão diferentes definições da mesma palavra. E fascista é uma coisa que virou palavrão na boca das pessoas. Basta que você não goste da pessoa, basta que você ache a pessoa feia e você fala seu fascista, como se a face da pessoa fosse feia. Estou fazendo uma piada aqui absurda, mas entendam isso. Então, quando a pessoa chama a outra de fascista, eles falam, mas o que é fascista? E você percebe que eu falo quando cai na mão do fascista ou quando cai na mão do discurso fascista. E eu vou tentar falar de forma bastante resumida o que eu entendo por isso e dar exemplos, porque isso é bastante importante. Esse termo fascista, ele veio da Itália e ele veio para descrever ali um regime com determinadas características, determinadas características ultranacionalistas. O que é ultranacionalistas? É o país acima de tudo. Imagine que assim, é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, mas o Brasil em primeiro lugar. Ainda bem que é só o discurso, né? Que é assim. Mas aí, qual é o real objetivo da pessoa? Toda vez que alguém te diz alguma coisa, você tem que escutar não literalmente as palavras que a pessoa está dizendo, e sim aquilo que ela quer dizer. Isso daqui a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. O idioma que as pessoas falam, na verdade. Quando a pessoa fala, nossa, você tá fortinha, o que ela tá querendo dizer com fortinha? É gorda. Só que esse é um termo que meio que já entrou na categoria das palavras proibidas, então você não pode dizer isso. Quando você pergunta se ela é bonita e a pessoa fala, ela é legal, o que a pessoa tá querendo dizer com ela é legal? Ela tá querendo dizer que ela é feia. Isso daqui também já é claro no nosso vocabulário. Fausto, como você é machista e fica usando mulheres para dar exemplo. Quero que vocês entendam que justamente os assuntos mais delicados a gente mente descaradamente, e ainda assim querendo dizer alguma coisa. Quando uma pessoa te convida para uma atividade furada que você não tem saco, não tem paciência, e você fala, desculpa, eu ando meio sem tempo,
mas qualquer coisa eu apareço, qualquer coisa eu te ligo. O que você está querendo dizer com isso? Que você não vai. Que você não vai fazer. E de repente, quando aquele seu amigo que nunca te procura para absolutamente nada fala: oi, tudo bem, sumido, como que você anda? Como que estão as coisas? O que ele está dizendo com aquilo? Ele está dizendo: preciso de algo. Tá vendo como a nossa sabedoria popular ela já traduz as coisas pra gente, porque ela já entende que determinadas falas elas são aplicadas em determinados casos. Então, sempre quando alguém te diz alguma coisa, você tem que escutar não o que a pessoa está dizendo, mas você tem que saber o que a pessoa quer dizer com aquilo. Bolsonaro, tudo que ele fala é para causar indignação. Agora está mudando, porque a estratégia dele implica uma mudança. A estratégia do Bolsonaro, na minha visão limitada, ela inclui um cara demônio no começo que, lentamente, de acordo com a saga do herói, o que ele faz? Ele vai se tornando cada vez melhor. Agora ele está mais calmo, mais pacifista. As redes sociais dele estão cada vez mais simpáticas e cada vez mais coerentes. E aí ele vai fazer uma conversão da mesma forma que o Lula fez. Vocês lembram do Lula no começo da carreira dele? Ele era pior que o Bolsonaro nas falas que ele tinha. E aí, ao longo do tempo, o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo a conversão. Aí o Lula, paz e amor. O Lula, pai. Hoje as pessoas olham pro Lula e enxergam um cara como uma pessoa amorosa, carinhosa. E esse é o futuro do Bolsonaro, de acordo com a minha concepção. Por quê? Porque aí as pessoas elas continuam lutando em torno do termo. O Bolsonaro é um termo que significa coisas diferentes para pessoas diferentes, assim como a palavra fascista. Então, já que ele representa valores diferentes para pessoas diferentes, para uma pequena parte da população ele significa uma coisa muito boa. Uma pequena parte da população sofre um relacionamento abusivo, porque ele convence essas pessoas que o remédio é bom, ele convence as pessoas que ele é uma pessoa boa e que ele não quer dizer aquilo que as pessoas entendem que ele quer dizer. Sabe aquela amiga sua que sofre um relacionamento abusivo e que todo mundo fala que o cara não presta, mas ela enxerga diferente? Parte da nossa população caiu nessa. E vai sair, mas vai demorar, porque aquela sua amiga que viveu um relacionamento abusivo, ela não saiu no dia que você conversou com ela que ela estava vivendo errada. Não, ela saiu depois de muito tempo. E depois de muita vergonha de admitir que realmente a vida dela estava uma bosta, mas talvez ela nunca tenha admitido para você, ela só saiu. E 7 minutos de vídeo ainda não comecei a falar. Mas eu tive que dar essa volta para dizer assim, que você tem que entender o que a pessoa quer dizer com aquilo que ela fala, porque o discurso fascista ele é basicamente a manipulação daquilo que você pensa. E assim, eu tenho que te convencer de que eu sou a pessoa que quer colocar o país em primeiro lugar, que quer salvar o país, salvar você inclusive, e que nós temos um inimigo muito grande. O fascista ele depende de inimigos, quem quer que seja. Não dá para você fazer uma religião. Não dá para você fazer uma religião em que você tem que adorar a Deus e sacrificar a Deus e sofrer por Deus se você não tiver uma força antagônica, se você não tiver um diabo. Então, se você não tiver um diabo contra o qual você tem que lutar, você tem que resistir, sem um Deus ruim você não consegue fazer com que as pessoas dediquem 100% da vida delas a um Deus bom. Então tudo que você quer que a pessoa não faça, você associa ali ao Deus, ao antagônico, ao diabo, e aí você fala, sexo é do diabo, então você não transa. Quando você impede a pessoa de transar, você priva a pessoa de um instinto básico dela. Qualquer outra ordem que você der para ela vai ser fácil de cumprir. Se você já não transa, o que é esfregar essa escadaria aqui, em nome da fé? Se você já não transa, o que é dar tudo que você tem aqui para as obras do Senhor? Entende? Você precisa dessa força antagônica que é justamente o que vai fazer você abrir mão das coisas mais preciosas e mais necessárias para a sua vida. Para quê? Para que você faça o outro lado vencer. Então, as religiões falsas, não a sua que é verdadeira, as religiões falsas, elas falam, Deus precisa de você. Não falam dessa forma. Eles não falam dessa forma, porque Deus é onipotente, é onipresente, Ele é todo poderoso, Ele tudo pode. Desculpa, eu não estou querendo ferir a sua fé pessoal, mas entenda a natureza das religiões. Você pode excluir a sua e pensar nas religiões falsas e entender que você coloca Deus num patamar, você coloca o diabo num patamar muito inferior, mas o diabo não pode ganhar. E se você transar é do diabo, se você dançar funk é do diabo. Se você escutar essa música aí, se você fizer uma tatuagem é do diabo.
E aí você tem que jogar do lado de Deus. E dá a impressão que Deus, ao mesmo tempo que é todo poderoso, sem a sua ajuda ele tá lascado, porque aí o diabo vai vencer no mundo. O diabo tá vencendo no mundo, ó. E esse mundo vai ser destruído. Esse mundo ele tá lascado. Você tem que ver do lado do bem. Por quê? Porque você tem que estar do lado das pessoas que são salvas, porque o lado ruim ele será destruído. Então a própria natureza da forma de religião mais vigente aí no mercado, ela cria um cenário subconsciente nas pessoas em que elas tenham também, enxerguem o mundo de uma forma binária e concedam poder a um lado para combater um outro que ela sabe que é muito perigoso. E o discurso fascista ele vai muito nessa onda. A China quer conquistar a gente aqui, ó. A China tá querendo entrar no país, vai destruir tudo que é nosso. Os caras estão matando a torta e a direita. Eles fizeram um vírus em laboratório para matar todo mundo. Quando você escuta um negócio desse, aí o que você vai fazer? Você vai pesquisar. Aí quando você pesquisa, o que vem com conhecimento? Um pouco de iluminação. Aí com um pouco de iluminação você fala, puta, é muito imbecil você acreditar num negócio disso, que pode até acontecer. Mas se acontecer, não vai ser nada parecido com o coronavírus. Então tá bom, a China quer matar o mundo, beleza, mas esse coronavírus é uma manifestação dessa vontade dela? Não. Por quê? Porque eu estudei, eu fui lá e conversei com especialistas que dedicam a vida a isso e falei, como que esse vírus apareceu aqui? Foi o chinês que criou? Os caras falam de forma limpa, transparente, com convicção, porque eles estudam, eles dedicam a vida deles a estudar isso. E eles entendem que não. Mas o fato de você descobrir que o vírus ele foi uma mutação natural que aconteceu na natureza e acabou chegando no ser humano aí por uma via e acabou se multiplicando dessa forma que aconteceu, ele serve ao discurso fascista? Não, porque o que o discurso fascista precisa que você tenha medo. Você tem que ter medo dos imperialistas, você tem que ter medo dos caras que querem invadir o Brasil, você tem que ter medo dos caras que vão invadir a Amazônia, você tem que ter medo do mal, e o mal ele tem que ser muito presente, ele tem que estar muito ali do teu lado. E aí o que você faz? Mas eu sou bem, eu sou bem. Aí você fala, mas Fausto, esse discurso ele não pega, porque ele é muito, o cara tem que ser muito burro para acreditar num negócio desse. Assim, você tem uma parcela da população que é muito burra e você tem a outra grande parcela da população que é influenciável pelo comportamento alheio, que é o comportamento de manada. Se hoje você conseguir convencer 20, 30% dos jovens a sair com uma bandana roxa na testa e aparentando felizes e aparentando ser amigos um dos outros e não explicar o porquê que eles estão usando essa bandana roxa, amanhã você sai na rua de novo, você vai ver que vai ter outros jovens, você vai analisar a venda de bandanas roxas no mercado e o número de jovens crescendo usando isso, enorme. E aí você vai chegar para muitos desses novos aderentes a essa nova moda e vai perguntar por que você está usando essa bandana. Porque ela é legal, cara, é descolado, eu faço parte de um grupo aí muito unido e pessoas que eu admiro, ou não, ela vai falar, não, é porque eu faço parte de um grupo aí e assim, se você for fazer voluntariado em ONGs, você chega no meio da atividade e você pergunta o que essa ONG faz, o que ela acredita, quem fundou, por que vocês estão aqui, quais são os valores. A pessoa não sabe, ela só tá lá porque um amigo dela tá. Então esse negócio de ter um núcleo que acredita muito numa coisa e que acaba influenciando outras, se a pessoa me admira muito e eu venho aqui e faço propaganda de um candidato, a probabilidade da pessoa gostar tanto de mim ao ponto de falar, não, o candidato que ele vota é bom, porque se o Fausto vota nele é porque ele realmente deve ser bom. E isso acontece o tempo todo, acontece direto. Por isso que a primeira coisa que um cara que quer ganhar uma eleição faz é contratar celebridades, pessoas influentes para carregar o nome dele. Por quê? Porque isso leva um monte de gente. Quanta gente tinha um carinho enorme, quanta gente se divertia com o Tiririca. Quando o Tiririca fala, vota em mim, que eu vou carregar um monte de gente do meu partido pro Congresso? Entende o que eu quero dizer? Agora, o que a gente tem no termo fascista? Ele engloba uma série de técnicas de demonização da oposição, santificação do líder, e o líder ele tem que ser forte, ele tem que ser parrudo. E por quê? Porque ele tem que ser o cara que tanca toda a oposição e todo o mal.
Então, quando você vai olhar o núcleo ali dos chamados bolsominions, o que eles têm? Mentira atrás de mentira, mentira atrás de mentira, mentira atrás de mentira. Agora você chega pro cara e fala assim, você está escutando mentira, o cara vai falar não. Mas se você der todas as provas para ele de que aquilo é mentira, se você pegar um fanático religioso e falar assim, olha, tá aqui o exame de DNA, Jesus é filho de José, não estou dizendo que é, pelo amor de Deus, estou criando um exemplo. Se você criar um teste de DNA, se fosse possível fazer isso, e você chegasse ao ponto de dizer, olha, aqui, Jesus é filho de José, cara, ele não deixaria de ser religioso só porque você mostrou esse exame para ele, porque a religiosidade dele engloba uma coisa tão maior do que aquilo que não importa. Porque importa aquilo que Jesus passou a representar. Então não adianta você chegar e falar assim, olha, cara, a mulher do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, fizeram porque é ele, cara. Não, foi a mulher dele, foi o filho dele, não tem nada a ver com o Bolsonaro isso daí. Por quê? Porque o Bolsonaro ele já representa o bem. O bem. E você lutar contra ele, isso significa você lutar contra o bem, e aí isso implica a vitória do mal. E o mal é muito consistente na cabeça do Bolsonaro. O Bolsonaro ele entende o mal, ele entende a China, ele entende o PT, ele entende a ameaça do Lula como uma coisa ali pronta a destruir o país dele, a família dele, os valores dele. É como se a queda do Bolsonaro implicasse que a avó fosse transformar numa pessoa ruim, que a mãe, que o vizinho, que a vizinha fosse transformar numa pessoa ruim. Por quê? Porque o mal venceu. É como se o diabo realmente existisse na forma de STF, porque já foi China. Agora é STF, tudo é STF, é governadores, é prefeitos. Então, uma pessoa, ela pode estar ali em São Paulo e na eventual... Vamos falar aqui de Sergipe? A pessoa ela pode ter crescido em Sergipe, ela pode conhecer o prefeito de Aracaju, ela pode conhecer o governador de Aracaju e ainda assim ela pode ser bolsominion. Ela pode conhecer o prefeito e saber que o cara é legal. Ela pode saber que o governador é um cara meio corrupto, é um cara meio enrolado, mas ele é ok, ele ainda faz o melhor pelo Estado. Mas quando ele vai para a igreja Bolsonaro, ele escuta que o governador não presta, que o prefeito não presta, e que ele é a salvação, e que ele é o caminho, e que ele é a iluminação. Dentro do coração dele, ele entende por fé que o prefeito e que o governador não prestam. Assim como uma pessoa religiosa, de uma religião muito fanática, ela vai para a igreja, ela adora aquele núcleo daquela igreja, e todas as pessoas fora dessa religião, elas são demoníacas, elas são do mal, elas são do diabo, ela não pode se relacionar. Mas aí quando ela volta para casa, o vizinho é legal, porque cresceu junto, mas ele é exceção. E eu não posso me apegar muito a esse vizinho, porque ele vai ser destruído aí também. Eu tenho que me apegar aos meus irmãos de fé que serão salvos. Você está vendo como a fé, ela transcende a lógica, e você pode conhecer o seu vizinho, saber que ele é uma boa pessoa, ter crescido com ele, amar essa pessoa e falar, não, mas esse cara ele não é de Deus. Ele não é de Deus. Então o fascismo ele é praticamente uma manifestação, de acordo com Fausto Nagai, você pode discordar de mim aí à vontade. O fascismo ele é feito de técnicas que aplicam o fanatismo religioso à política. A política, de forma que a pessoa realmente entenda um determinado grupo como mal, e para se proteger desse mal você tem que dar poder totalitário ao Salvador, ao iluminado, ao bem. Tanto que as pessoas falam assim, não, tem que acabar com o STF, com o Congresso, com o Senado, tem que deixar só o Bolsonaro lá, porque aí ele limpa. E aí quando ele limpar, aí volta a democracia. Por quê? Porque aí ele vai colocar só pessoas boas ali. E aí você olha para a pessoa e você fala, você realmente acredita nisso? A pessoa fala, sim, é claro, é óbvio, é transparente isso. Mas você sabe que o Bolsonaro ele mentiu, que aquela chupeta de piroca lá. Você sabe que aquele negócio de eleição fraudada, que ele falou que ele ia apresentar prova, ele não apresentou até hoje. Não interessa, mas eu tenho prova de que ele é corrupto. Não, essa prova eu não aceito. Então não adianta você tentar conversar com essa pessoa. Por quê? Porque o fascismo ele destruiu o diálogo. O fascismo ele destruiu o diálogo. Então, assim, quando você vai falar com um terraplanista e falar assim, então, mas olha só,
Vamos falar sobre física aqui. Você não consegue falar sobre física, porque acima da natureza, acima da realidade, o que existe? Existe a convicção e existe uma profunda necessidade de acreditar que você não consegue tirar da pessoa, porque aquilo que ela acredita é tudo que ela é. Então a pessoa que é terraplanista, se você provar para ela que a Terra é redonda, ela não é mais nada. Ela não é mais nada. Fascismo dá dinheiro? Dá horrores de dinheiro. Dá horrores de dinheiro. E quando eu falo de técnicas fascistas, você não precisa necessariamente ser um candidato para implementar crenças na população. Não vamos falar de partido aqui porque não adianta, mas pesquisem aí sobre irmãos Koch. Esses caras, eles têm tanto dinheiro que eles querem comprar empresas o tempo inteiro. Então, o que custa para pessoas que são bilionárias? O que custa para pessoas que têm bilhões para investir? Patrocinar canais de pessoas que ficam pregando um falso pensamento liberal, que diz que o Estado não tem condições de cuidar de grandes empresas, que o Estado não tem condições de gerir uma Petrobras, que o Estado não tem condições de gerir aeroportos, que o Estado não tem condições de gerir por nenhum. Não acho nem que o governo deva ser dono de tanta coisa assim. Só que determinadas empresas, elas não são feitas para dar lucro, elas são feitas para servir a população. Eu vou repetir, determinadas empresas, elas não têm que ser feitas para dar lucro, elas têm que servir a população. O problema dos Correios não é dar lucro ou dar prejuízo, o problema é ele não atender a população como ele deveria. Eu até sou a favor da privatização do Correio, só que você precisa ter normas ali claras para que essas empresas atendam a população em toda a extensão do país e de maneira num custo viável. Agora eu tô me perdendo no vídeo. E eu tô indo para lugares que eu não volto mais. Mas vamos falar aí de uma Petrobras. A Petrobras, ela supostamente deveria servir a população e não dar lucro. O objetivo dela não deveria ser dar lucro. Então venham pensar, se você pega esses irmãos Koch, eles começam a implementar, a patrocinar canais de formadores de opinião que ficam falando: o Estado não tem que ser dono, o Estado não tem que ser dono porque o Estado é corrupto, o Estado não presta, o Estado é ineficiente, você precisa privatizar a Petrobras, você precisa vender a Petrobras, você precisa vender esse negócio aí. E se você tem um monte de geradores de conteúdo, todos eles extremamente simpáticos, todos eles extremamente carismáticos, todos eles dando outros conselhos não relacionados à Petrobras que são extremamente válidos para a sua vida, você criando carinho, você tendo gratidão por esses caras, e esses caras falando o tempo inteiro no seu ouvido: o Estado não tem condições de gerir a Petrobras, tem que privatizar a Petrobras, aquilo, e quando irraigado nas suas crenças, você coloca e se torna uma verdade cristalina que você não questiona mais que a Petrobras tem que ser vendida. Aí quando decidirem que a Petrobras ela vai ser vendida, você vai questionar, você vai falar: não, cara, até que enfim vai acontecer esse negócio que tem que acontecer mesmo. E quem que vai estar em primeiro lugar da fila para pagar barato por isso? Os irmãos Koch lá. Não quero, tô com preguiça de procurar quem são esses caras. Gente de muito dinheiro querendo comprar empresas de extremo valor que podem ser absurdamente lucrativas. Entenda como é isso? O cara que já chegou no pen do dinheiro, ele tem 2 trilhões lá. Aí quando aparece a Petrobras, ele vai comprar uma parte, organiza e faz com que ela seja extremamente eficiente, lucrativa. E aí ele passou a ser dono. E aí o governo fala: não, agora a Petrobras está em ordem, e como é Petrobras, como é brasileiro, agora a gente vai assumir. Não, é minha, comprei já, se fode aí, trouxa. Entende? Quem são aqueles caras que você conhece que falam coisas que fazem extremo sentido e que depois eles ficam falando assim: não, tem que tirar o Estado das grandes empresas? Esse é um pensamento que com muito investimento, com muito dinheiro para ficar bombardeando na sua orelha o tempo inteiro, ele acaba arraigando. Só que o fascismo ele vai muito além disso. Ele vai na natureza do partido que não presta e na salvação. Então quando você acredita nesse salvador e esse cara fala: eu vou vender a Petrobras aí porque está dando prejuízo, você não questiona. Por quê? Porque o cara representou bem, e a eficiência e a corretude, que palavra nojenta, se é correto ou não aquilo que ele está fazendo, para você pouco importa. O que importa é que o bem está no poder.
Então você ganhou a batalha. Mas e todas as merdas que continuam aparecendo? Aí é culpa do mal. É culpa do mal. Gente, uma pandemia está sendo atribuída ao STF. Onde? Qual que é o problema do coronavírus? É a falta de educação da população. A falta de educação da população, ela está fazendo com que o vírus se propague. Mas quem está matando as pessoas é o vírus. Agora, com 100 mil vidas perdidas, as pessoas ainda acham que pandemia é uma coisa de esquerda ou de direita. O que é isso se não resultado de uma religião plantada aí na cabeça das pessoas? Então, Eugênio, depois de todo esse tempo aqui falado, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer quando eu falo fascista nos vídeos? Eu quero dizer um discurso que demoniza um lado, que polariza a coisa, que antagoniza a coisa, e que coloca um lado como tão ruim e tão perverso que você precisa ser salvo dele, e que para que esse herói possa salvá-lo, você precisa dar a ele todo o poder sem questionar suas atitudes. Nós não debatemos projetos de lei, nós não debatemos medidas a serem tomadas. Ontem a gente estava falando nesse vídeo aqui por que é que a gente aceita que a lei garanta ao desembargador uma aposentadoria compulsória com pagamento integral pro resto da vida se ele fizer a cagada máxima que ele pode fazer. Que a máxima condenação seja essa. Nós temos que debater a lei. Só que a gente não debate leis. A gente não debate o patch, a nuance do patch notes ali. A gente não debate as regras. A gente debate quem é que deve ter poder total. E aí você fala assim, não, o problema é o Bolsonaro. Não, porque as pessoas que querem, que são contra o Bolsonaro, elas querem alguém para salvá-los dele. Então não é pela lei que a gente vai, não é assim, Bolsonaro, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que se comportar, isso você não pode fazer, aqui você é obrigado a fazer. As pessoas não exigem comportamento, elas querem um salvador. Não, eu vou votar em você, você me salva desse cara aí. Então, tá uma bosta, mas na próxima eleição eu resolvo. Não resolve. Não resolve, porque enquanto você der plenos poderes para alguém e não intervir, não participar do trabalho que essa pessoa está fazendo, a gente não vai. Agora, por que a gente não consegue controlar as coisas que estão sendo feitas? Porque a gente está na superfície dizendo se a pessoa é boa ou ruim. Então, o fascismo ele gera essa polarização com um discurso superficial muito distante da realidade. E é por isso que a gente nunca chega num acordo. Porque aí a gente está discutindo a aparência de Jesus. A gente está discutindo coisas que nunca serão provadas, que a gente nunca chegará a um consenso. E aquelas coisas fáceis de chegar a um consenso, por exemplo, você acha que essa lei aqui ela deveria ser mudada ou não? Se você sair perguntando na rua se a pessoa acha que essa lei é justa e se ela acha que essa lei deveria ser mudada, se você explicar essa lei, cara, você vai ter muito próximo de 100% da população querendo que essa lei deixe de existir, ou que ela seja mudada para que esse desembargador ele possa ser punido. E por que a gente não chega nesse começo da transformação e da mudança? Porque a gente está na superfície querendo entender se Bolsonaro é bom ou ruim. E aí os 8 anos se passarão e a gente não terá feito nada. Triste, né? Triste. Por isso que a gente desafoga as mágoas jogando BDO, aí tenta enxantar os itens e falha. É isso, gente, por hoje. Grande abraço.